Fala pessoal, vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar uma partida do grande Wagner Madeira, meu companheiro de equipe há muitos anos em Osasco, mestre FIDE, que teve uma performance fantástica no Mundial Sênior. Tá? Até a última rodada, o Madeira estava disputando o título mundial e poderia, se tivesse vencido o Jiangnan na última rodada, estava uma torcida grande por isso, ter vencido o campeão mundial sênior e, por ser um campeonato mundial, teria se tornado grande mestre de forma imediata. É uma das maneiras de você tornar grande mestre, seria você ganhar torneios mundiais, né? A FIDE permite essa possibilidade. Curioso que, conversando lá em Osasco, quando eu ministro aulas, né, com ele, e aí, Madeira, vamos no Mundial? Tá, não sei, meio complicado esse ano e tal, acho que eu não vou. O Silvio Cunha Pereira, também nosso companheiro de equipe em Osasco, já tinha dito que ia, porque tinha ganho o Pan-Americano e se tornado mestre internacional, também por esse feito. Não, eu vou jogar e tal, mas o Madeira estava na dúvida. E olha que coisa, né? Acabou decidindo jogar e fez o torneio da vida dele, nas próprias palavras que ele comentou comigo. E, de fato, foi um torneio inacreditável, jogando contra 5 grandes mestres, 2 mestres internacionais e um mestre FIDE, invicto e, na última rodada, podendo disputar o título mundial e se tornar grande mestre. Né? Uma performance incrível do Wagner. Nós vamos ver uma partida muito legal, que ele jogou assim no seu estilo antigo, né, sem dar chance para o adversário, depois da vinheta. Muito bem, pessoal. A partida que ele jogou foi na penúltima rodada contra o Jan Hus, um mestre internacional belga, que tem uma categoria extra-oficial, né, que foi esse ano, que foi premiação, que é acima de 75 anos. Tem muito brasileiro lá jogando, muitos estrangeiros fortes, então, além do Jiangnan que eu comentei, Vaganian, Tanik, nossa, Balachov, um monte de jogador das antigas fortes. Do Brasil jogou o grande mestre Darcy Lima, jogou Rogério Becker, jogou o ex-vice-campeão brasileiro Herbert Carvalho, além do xadrez brasileiro Herman Claudius von Riemels, que acabou ficando em segundo lugar nessa categoria, apesar de extra-oficial, e se tornou vice-campeão mundial. Mas é uma categoria que não é premiada ainda, não é reconhecida, não é que não é reconhecida, não é ainda, a categoria é acima de 50 e acima de 65. Pode ser que essa categoria 65 seja pleiteada, né? Porque é uma diferença aí de idade que é preciso colocar. Um jogador aí de 64 anos jogar com de 50 na mesma categoria já passa a ter uma certa diferença, né? Mas, enfim, são discussões da Federação Mundial de Xadrez, mas a categoria é acima de 50 até 64, né? E depois 65 mais, né? E o Herman conseguiu aí o título no vice-campeonato no 75. E é interessante notar que esse jogador, o Rusta, estava disputando essa categoria e se tornou, inclusive, foi o campeão. E ele estava muito tenso na penúltima rodada, querendo empatar a partida de qualquer jeito com o Madeira, e o Madeira foi recusando, não queria jogar a partida de jeito nenhum, não queria empatar, queria tentar buscar aí a possibilidade das normas. Né? Inclusive, ele conseguiu a última norma dele de mestre internacional e falta apenas o rate, que ele precisa chegar a 2.400 para pleitear o título de mestre internacional, mais um mestre internacional brasileiro. Uma carreira de sucesso, para quem não sabe, o Wagner é doutor em literatura, segui essa carreira, estava na dúvida se continuar ou não o xadrez, né, num determinado momento, e acabou, enfim, se decidindo a voltar mais ou menos no xadrez, esse período aí, isso de 2010, por aí, e ele foi ótimo, porque ele é simplesmente o pilar do xadrez de Osasco, ele que cuida de tudo lá, sempre, em vez de jogar, dando oportunidades para os jovens talentos jogar no lugar dele no Interclubes, onde eu jogo com o Quintiliano, na Franco Montoro, ou seja, um cara desprendido, né? E um cara que é especialista em Machado de Assis, que jogava xadrez, uma carreira brilhante acadêmica, né? E como jogador e como, na verdade, gerenciamento que ele tem lá na cidade de Osasco, né? Que está indo muito bem no alto rendimento e nas categorias de base. Para quem não conhece o Wagner Madeira, tá? Então, simplesmente, o xadrez de Osasco deve muito a ele por tudo que ele faz pela cidade. E curioso, estava na dúvida de jogar, vai jogar o torneio e faz esse torneio da vida dele. Um torneio incrível, sabe? É realmente, nossa,
faltou pouco para a gente ter um grande mestre, né? A gente brinca que tem Diego Berardino, que é o mais próximo de grande mestre, por faltar apenas uma norma, o Molina e eu temos 2 normas de grande mestre, né? Então falta só uma. E o Madeirinha podia, pá, na última rodada, ir lá e conseguir o título de grande mestre num torneio como o Mundial. Então a torcida foi grande, ele estava fazendo uma performance fantástica, mas infelizmente o Jianan jogou uma partida muito boa, Madeira não estava no mesmo um dia tão bom como nos anteriores e acabou perdendo para essa lenda do xadrez mundial de Anã. Mas vamos lá, partida muito boa. Madeira jogou aqui a sua famosa Lapim. De tempos de jogar na equipe, eu também gosto muito da Lapim, porque você evita um monte de coisa. Então, para citar uns exemplos, Juliana Teral, minha aluna há muitos anos, a Tatiana Rático, para dizer das meninas, ou o próprio Rodrigo Teral, que treinava comigo também junto com a Ju, são jogadores contumazes de Alapim e você evita muita coisa, né? Você evita qualquer siciliana, Dragão, Naidorf, então muita gente gosta aqui da Alapim. O mestre belga jogou cavalo F6, provocando o peão como se fosse mais ou menos uma Alekhine. E5 ataca o cavalo, tira o cavalo, D4 aqui, e aí tomou. A Juliana Teral, por exemplo, e a Tatiana Hatt gostavam de tomar de dama aqui, pessoal, tá? Tomar de dama, vem cavalo ataca dama, né? Primeiro peão aqui, né? Cavalo aqui, dama aqui, e tem toda uma teoria, né? Depois desse, volta a dama para cá, muito interessante essa posição também. A Juliana Teral teve um monte de vitórias nessa linha e muita gente considera essa linha inferior, mas ela tem algumas coisas estratégicas que a longo prazo é legal de você explorar, tá? Mas aqui o lance principal é o cavalo F3, que o Madeira jogou, e depois de E6 aqui, peão toma e D6, o Madeira jogou aqui A3, ele tinha jogado muito bispo C4, que é a linha principal, e ele achou que o mestre belga iria preparar essa variante, então ele jogou o A3, que na verdade é o que ele mais joga, que eu me lembro, assim, conversando com ele, porque eu chamo até de variante madeiral, né? Esse lance aqui é bem interessante, porque a ideia é você colocar o bispo em D3 sem levar o cavalo em B4. E tem muitas partidas dele assim. Tem um empate, por exemplo, que ele jogou com o Rafael Leitão, né? Rafael ofereceu empate numa posição aqui, logo lá mais para frente eu vou comentar. Mas a ideia é jogar o bispo aqui, fazer aquela tentativa de, né, o sacrifício do presente de grego. Ele é especialista nisso, esse peão aqui fica tirando essa casa importante do cavalo, então a ala do rei está sempre pisando em ovos, vamos assim dizer. Seguiu o bispo E7, bispo D3, cavalo D7. Hoje em dia, por exemplo, o que se joga muito é bispo aqui, né? E depois o cavalo em D7 para que esse bispo tenha vida, se joga bastante isso. Se você tenta jogar cavalo C3 agora, para eliminar esse cavalo centralizado, poder ter casa para o bispo, normalmente toma aqui, e quando toma, aí a dama vem para C7, porque não tem mais torre nessa conta, também é uma outra possibilidade, né? Mas o Rus jogou aqui que tá tudo bem, né? Tá correto também, é uma outra opção. O Madeira fez o roque, já fez, você vê, bispo, cavalo, tudo ala do rei resolvida, vamos ver como é que a gente vai desenvolver a ala da dama. E aí o cara toma para poder ganhar a casa C5 para o cavalo, o Madeira toma o peão, e veja como é importante ter essa casa para o bispo contra qualquer ataque, né? E agora jogou A5. Esse lance é um erro, tá, pessoal? Não gosto dessa jogada, essa jogada duvidosa. Aqui, contra todos os problemas, você deve procurar rocar e suportar aqui o ataque, não tem jeito, né? Mas o cara estava preocupado e jogou A5, com ideias de jogar cavalo C5, talvez um peão aqui em A4, criar algum problema. Mas o Madeira jogou um lance muito forte aqui, que é dama A4, que será motivo da próximo vídeo no canal, tá? Uma partida que eu vou mostrar que, como eu falo muito em padrões, né? Nós vamos ver uma partida aí com essa ideia, totalmente diferente a abertura, uma outra partida fantástica, mas fica para o próximo vídeo, não esse, o outro, tá? Para a gente poder fazer um fechamento aqui nessa partida do Madeira e vocês poderem comparar, né, essa partida do outro vídeo com essa aqui. Essa jogada é muito forte porque crava o cavalo, né, e ameaça passar a dama para G4, característico esse tipo de ataque. Mas, reitero, aqui o preto tem que rocar e segurar, né, esse ataque. Na partida ele jogou rei F8, muito esquisito esse lance, porque perde o roque. Claro, está ameaçando aqui cavalo C5 pegando o bispo, mas é uma jogada duvidosa mesmo, porque você fica com aquela torre sem jogar, né? O Madeira tirou a dama, ameaça lá pegar o peão,
e o adversário acabou jogando aqui H6, né? Uma jogada também duvidosa, meio estranho esse lance, talvez jogar cavalo C5, sacrificar peão, pode ser uma possibilidade, mas depois que jogou esse, o Madeira jogou o fino cavalo C3. Aquele disse que pensou bem nesse lance, que ele poderia jogar, não está tão simples atacar, porque a torre permanece aqui na ala do rei, então o que você procura tentar fazer? Sempre olhar qual é a principal peça do adversário, né? E aqui a principal peça é o cavalo aqui em D5. Então você tentar eliminar esse cavalo do centro do tabuleiro. O adversário jogou aqui e o Madeira toma e elimina esse cavalo. Tá? No caso, por exemplo, de cavalo aqui, era interessante observar o que poderia ser feito nessa posição. A única dica que eu posso dar para vocês, pessoal, que sempre nessa posição a melhor casa para o bispo é essa daqui, mirando aquele ponto. Tá? Nós vamos ver isso, reitero, nesse vídeo que a gente vai ver na outra semana. Então, na partida aqui, o adversário decidiu tomar, e depois que toma, perdeu essa importante peça aqui no centro do tabuleiro. E depois de cavalo B6, tentando novamente colocar o cavalo aqui, o Madeira joga o bispo E4. Muito bem jogado aqui, porque ele quer, na verdade, não está muito preocupado em perder esse bispo, ele quer terminar o desenvolvimento dele pegando as duas colunas centrais. Achava isso muito mais importante, né? E aí o adversário jogou o cavalo para cá, por exemplo. Se vier em cavalo D5, sempre ele vai tirar a dama, por exemplo, e depois mandar uma cravada aqui, né? E aí a ideia sempre é tomar o cavalo, e se você tomar, por exemplo, vamos supor de peão, sempre nessas posições a ideia é jogar cavalo aqui e empurrar a massa de peões, a maioria de peões, né? Também temos aqui no canal uma avançar maioria. Na partida foi jogado aqui, para poder atacar a dama, o Madeira tira a dama para C2, terça maior, ataca aqui o cavalo, ele joga a cavalo aqui, a manobrinha foi para tentar pegar o bispo, mas o Madeira não está preocupado com isso, porque é muitos tempos que você perde para aí você pegar um bispo, né, pessoal? E aí o Madeira completa aqui o desenvolvimento atacando a dama está meio difícil de achar lugar para a dama, daí vai para lá, e agora o bispo ataca o cavalo, e quando toma, veja, desenvolvimento perfeito, dama na diagonal branca, vamos colocar aqui em azulzinho o bispo cortando aqui, cavalo bem colocado também podendo entrar, a gente pode colocar em vermelho uma torre e a outra aqui em laranjinha, que a gente pode usar aqui, né? Olha lá, pessoal, tá vendo? Não dá, né? E o cara na primeira linha, quer dizer, todas as peças do cidadão aqui na primeira linha. Então é muito difícil a posição. Ah, não tem talvez uma grande debilidade. A debilidade é o rei, que está sem roque, a falta de espaço. Talvez não na estrutura, mas a vantagem de desenvolvimento de Madeira é gigantesca, né? Seguiu na partida G5, isso é bem característico. Quando está numa situação difícil, né? Soltar a zorra aqui. Talvez jogar mais curto, jogar um G6, né? Tentar aqui colocar o rei para G7, mas ele jogou na partida G5, Madeira vai completando seu desenvolvimento, podendo entrar com a torre na sétima, jogou dama B5, quer dizer, uma manifestação assim meio absurda, porque nessa situação tentar tirar a dama para ir atrás de peão não tem o menor sentido, Madeira coloca a torre na sétima e o cidadão volta aqui, né? Chegou até a oferecer empate na partida, é claro, o Madeira recusou, mas o cara vai e volta, está completamente aqui já chateado, porque está vendo que a derrota está chegando. O Madeira agora disponibilizando aqui as duas torres nas colunas, podendo entrar na sétima, vai quebrar um pouco a ala do rei, né? Criando debilidades. Agora o bispo pode bater naquele peão, caso tome o peão, mas vai fazer o quê? Está atacado 3 vezes, acabou tentando expulsar a torre volta para cá, sem problema nenhum, pode dobrar, está ótima a torre aqui. Jogou peão, toma, cavalo toma peão, e aí jogou bispo E7. E nesse momento o Madeira voltou. Esse lance aqui não é tá ganho o jogo, né? Mas parece que torre C7 aqui era uma bomba, pessoal. Você centralizava aqui mais a torre aqui na sétima linha, e agora se joga esse lance, tinha aqui, era cavalo G6 cheque, ó, atacando, e quando o peão toma, torre toma bispo. Ó. Olha que beleza, ó, cortando tudo. Uma de várias maneiras de ganhar essa partida, né? Quando joga dama toma, por exemplo, você tem cheque aqui, e qualquer lugar que vai, a dama está dando mate, né? Ou seja, Madeira disse que não viu, omitiu essa possibilidade, depois ele checou no computador e jogou cavalo aqui. Opa, peraí, corri lá, cavalo aqui, né? Tudo bem, a partida segue e ganha, ele tem enormes dificuldades, problemas para defender o peão, né?
essa abertura de coluna não vai criar nada aqui, uma andorinha não faz verão, falta de desenvolvimento. Então, às vezes você não consegue acertar o lance tático, né, pessoal? Mas a posição é difícil aqui para o cidadão. Jogou aqui, largando um peão para tentar completar o desenvolvimento, tomou o peão, jogou aqui atacando a torre, madeira dobra, agora tem temas de colocar na 8ª linha, né, aproveitando, ou mesmo na 7ª, seguiu aqui torre B8, dama 6, e agora é engraçado, né, porque tem essa coisa que a gente chama de variante gangorra, você ataca numa ala, depois passa para outra quando você tem vantagem em espaço. Quem fazia muito bem isso era o Alekhine, né, o campeão gostava bem de trabalhar o espaço em todas as alas, né, e você não consegue defender debilidade aqui do lado de cá, então a madeira vai pegando, colhendo aqui os peõezinhos, né? Já podia abandonar nesse momento aqui da partida, situação muito difícil, mas tentou ainda esse lance, e depois dama aqui ameaçando a torre, aí joga a torre 8, madeira toma a torre, o dama toma a torre aqui para poder dar um ataque mortal aqui em G8, ele jogou bispo aqui, né? Ah, não, cheque primeiro e depois bispo, que é para que um lance dele, torre por bispo aqui, e está perdido, mas se tiver jogado esse, né? Tem sequência de mate aqui, cheque, né? Cheque, se vier para cá, mate. E se você jogar aqui, sobe com o rei, se vier para lá, mate. Famoso vem neném, né? E aqui a partida também termina rapidamente. Tem outros jeitos de ganhar, mas aqui mate em 2, né? Claro. O rei vai chegando no meio das minhas peças e a dama vem para dar o mate. Uma partida sensacional, bem no estilo Madeira, especialista em Alapim, não deu nenhuma chance para o adversário. Ele joga muito bem essa ideia com A3, sempre teve, né? Partidas muito boas aqui. Eu vou voltar um pouquinho, pessoal, porque eu falei da partida do Leitão, que ele empatou com Madeira. Vou tentar lembrar mais ou menos como foi aqui. Não foi exatamente a posição, tá? Mas seria mais ou menos isso. Madeira teve um momento da partida que, quando tomou, mas não sei se foi exatamente assim com o Leitão, mas foi um jeito de atacar, tipo rock. Só para dar ideia, tá, pessoal? E quando atacou aqui, o Leitão jogou este. Só que o Madeira jogou alguma coisa assim. Eu não tenho aqui a partida faz muitos anos, mas essa ideia de passar a dama aqui e depois as demais peças. Né? Você tenta defender o mate, tal. Jogou assim e o Leitão ofereceu empate para o Madeira numa posição, numa ideia similar a essa. Ele tinha essas ideias na cabeça, tudo direitinho. O ataque realmente pode parecer muito perigoso. Rafael decidiu aqui oferecer o empate. Ou seja, especialista em Alapim, pode buscar aí nas bases, vocês vão ver várias partidas do Madeira, joga muito bem essa variante aí, um torneio fantástico, merecida a última norma de mestre nacional, agora é torcer para que ele consiga chegar a 2.400, ou para fazer outra performance dessa no próximo Mundial, porque realmente foi um torneio fantástico, está de parabéns aí, meu querido amigo Madeira, meu companheiro de equipe. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.